Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro Alessandro Cironi. Tudo bem com vocês? O webcast de hoje irá abordar patologias de recalques em rodovias existentes. Iremos ver o problema, a causa e a solução com geoenrijecimento, tá certo? Então vamos agora para o webcast. O título do webcast de hoje é Problemas de fundação em rodovias existentes. O que será apresentado neste webcast? Serão apresentados 3 problemas recorrentes. Os problemas serão tratados de forma prática, ou seja, iremos abordar 3 casos de obras, cada um caracterizado por um problema típico. No primeiro, por exemplo, iremos ver como recalques expressivos podem comprometer a qualidade da rodovia, principalmente quando estes recalques são diferenciais. No segundo, ruptura do aterro. Uma ruptura durante a construção, ocorrida por falta de capacidade de suporte do solo de fundação. O terceiro caso, que também é um caso bastante comum, porém em geral localizado, é um caso de erosão interna, por ineficiência de galerias de drenagem. Todos os casos serão analisados de um ponto de vista geotécnico, analisando as condições do solo, e perfil do SPT, etc, etc. Ou seja, tudo isso para entender o problema e de modo a identificar, né, a solução mais apropriada com geoenrijecimento. O objetivo é aprender a solucionar estes problemas de forma efetiva, rápida, com geoenrijecimento do solo. O primeiro caso de obra trata de um encontro de ponte. O que é um encontro de ponte? Simples. Para você entrar ou sair da ponte, você precisa elevar o grade da rodovia até o tabuleiro da obra de arte. Como se faz geralmente isso? Criando-se uma rampa de acesso, mediante aterro, que se chama, portanto, aterro de encontro. Esse aterro pode apresentar um problema quando construído sobre solos compressíveis, devido ao solo de fundação recalcar muito em relação à ponte, que geralmente é estaqueado. Este processo de recalques pode ocorrer de forma lenta, porém progressiva, ou seja, o aterro vai recalcando ao longo do tempo. Cria-se, neste caso, um desnível, que é aquele efeito de salto, né, nos veículos que entram e saem da obra de arte. Isso pode afetar a qualidade da rodovia, representando um risco para seus usuários, podendo até criar acidentes. A figura aqui do meu lado está mostrando um caminhão sofrendo nitidamente esse efeito de salto, saindo da ponte. Conforme falei, já que esse problema é lento, é progressivo, né, possui uma evolução ao longo do tempo, após algum tempo, nesta ponte começaram a aparecer trincas e cedência generalizada, muito expressiva. O asfalto estava totalmente trincado. Ou seja, o aterro havia recalcado de 20 a 30 centímetros em relação à ponte. A laje de transferência não estava nem mais conseguindo absorver esse recalque diferencial. E a rodovia, inevitavelmente, foi interditada. Qual foi a solução? A solução foi o geoenrijecimento, com engenharia. Mas vamos entender bem o que aconteceu, este mecanismo. Aqui está mostrada a ponte, que está estaqueada. A ponte, geralmente, as fundações da ponte geralmente são apoiadas em estacas, as quais são apoiadas também em solo resistente. Enquanto o aterro é construído sobre solo compressível, que recalca, certo? Ele pode recalcar. E este recalque gera uma rotação na laje de transferência que cria aquele efeito de salto, né, típico nos veículos. Qual foi a estratégia neste caso? A estratégia foi, vamos entrar por cima, com equipamento por cima do aterro, vamos furar a laje de transferência, vamos chegar onde o solo é compressível e vamos expandir os bulbos de compressão para gerar tensões radiais em todas as direções e que elas vão subir até a laje de transferência. Essas tensões vão promover um efeito de macaqueamento da rodovia.
Os resultados são dois. O primeiro resultado é a eliminação da compressibilidade do solo de fundação, que, neste caso, é a eliminação do problema, certo? E como efeito adicional, vamos tentar promover o macaqueamento da rodovia, elevando de alguns centímetros o grade da pista. O vídeo que eu vou passar agora para vocês vai explicar claramente como, em apenas 2 dias, durante o final de semana, esse encontro de ponte foi corrigido e reaberto para o trânsito, com enorme benefício para a circulação. É uma intervenção muito rápida e muito efetiva. Ok? Então, vamos assistir. O caso de obra apresentado é um caso de obra no sul do Brasil, em Gaspar, em Santa Catarina. A situação antes, típica. Salto nos veículos que entram e saem da obra de arte. Então, a pista, a rodovia tem que ser foi interditada e começou-se com a execução de pré-furos, de modo a atravessar o pavimento rodoviário, atingindo a profundidade pré-estabelecida no projeto, onde há solo compressivo, que é a causa desse problema. Logo em seguida, bulbos de compressão, formando verticais de regiões de acimento do solo, são promovidos ao longo da profundidade. Tudo isso com controle geotécnico, com inclinômetros, piezômetros, nível óptico de precisão. Então, todos os parâmetros ambientais são monitorados e controlados. O resultado final é este aqui, uma rodovia prontinha, lisa, pronta para o trânsito, completamente renivelada em apenas 2 dias de trabalho. E aí, gostou? Ficou interessado? Pode mandar um e-mail para atendimento@engegraut.com.br. Nós iremos responder prontamente, passando para você todas as informações necessárias. Tá bom? Passando para o próximo caso de obra. A situação apresentava-se assim, como mostrado na foto. Uma enorme ruptura, catastrófica, porém muito característica, porque é ocorrida em solo mole. O mecanismo é típico. Há um afundamento, onde o aterro rompe, acompanhado por levantamento lateral, gerando um movimento rotacional, mais ou menos o ABC da mecânica dos solos. A ruptura criou uma trinca vertical e o afundamento foi da ordem de 3 metros, mais ou menos. Dá para ver, né, aqui a pessoa em pé, aqui perto, por comparação dá para ter uma ordem de grandeza, né, desse afundamento. O solo, né, rompe por cisalhamento. O solo atinge sua máxima resistência, começa a desenvolver deformações localizadas expressivas ao longo de uma superfície, que é chamada superfície de ruptura, que é este aqui na imagem, né? Uma consequência fatal da ruptura é a perda de resistência pós-ruptura do solo, pois o solo acaba inevitavelmente sendo afetado. O solo, sofrendo essas grandes deformações, reduz sua resistência numa região que pode ser identificada com sondagens geotécnicas tradicionais. No caso analisado, foi determinada uma profundidade entre 13 e 16 metros de profundidade, né? E como podemos ver, aconteceu o quê? Aconteceu uma ruptura no plano vertical, né? O aterro sofreu um movimento rotacional rígido e o solo do lado levantou. As fotos aqui mostram que a ruptura foi catastrófica. Ocorreram uma série de deslizamentos. Um deles ocorreu na direção da ponte e afetou os pilares, rompendo a estrutura, né, que graças a Deus ainda não havia sido completada. Até as estacas da ponte foram afetadas pela ruptura, sofrendo o conhecido efeito Chebotaryov. Mas isso não faz parte do webcast de hoje e será tratado em outra ocasião. Aqui temos uma planta onde estão reportados os principais rompimentos. A ruptura ocorreu em 2 fases. O primeiro rompimento ocorreu lateralmente, que é aquela primeira foto que eu mostrei. Então o solo no começo rompeu, né, na lateral. E depois ele rompeu frontalmente, em direção à ponte, danificando aqui a estrutura e suas fundações. E como foi resolvida essa situação? Primeiro, foi necessário regularizar toda essa região para permitir o acesso dos equipamentos, promovendo-se condições adequadas de trabalho. Então, a primeira fase consistiu na
remoção do aterro, né, na limpeza da área, na criação de uma plataforma de trabalho estável e segura, até a estrutura teve que ser demolida e as estacas foram cortadas aqui em seu topo. A segunda fase consistiu na cravação de geodrenos e geoenrijecimento do solo com CPR grouting. O solo foi enrijecido até a profundidade de 20 metros e a zona afetada pela ruptura foi totalmente reestruturada, mesmo na condição molgada. Trabalhou-se também à noite, porque a ruptura era uma situação imprevista e o prazo disponível estava muito apertado. Na outra imagem, podem observar nossos colaboradores atuando no geoenrijecimento do solo e do lado o resultado final, ou seja, uma pista totalmente reconstruída, renivelada e pronta para o uso. Nosso terceiro e último caso de obra trata de um caso muito interessante, onde temos deformações expressivas no pavimento rodoviário. Problemas que levaram a pista a ser interditada no seu acostamento, porque essas deformações eram tão expressivas que podiam criar acidentes. Um enorme perigo para os usuários e um grande risco para a concessionária. O estudo geotécnico do local mostrou que havia um complexo sistema de galerias de drenagem. E esta área verde aqui era a área onde apareciam as maiores deformações, que correspondia a uma galeria de passagem inferior de gado, construída em uma série de aduelas com dimensões 2x2. Parte desta galeria havia sido construída em loco e parte com elementos pré-moldados. A jusante havia surgência de água e piping, sem nenhuma aparente fonte de água a montante. E apesar, então, de ter um complexo sistema de drenagem, havia água brotando do solo, formando, então, esse piping aqui, e vazios. Sondagens executadas no local mostraram um solo com índice de resistência muito baixo, NSPT da ordem de 1, e tanto acima como abaixo do nível d'água. O material foi classificado como aterro, como areia ou como argila porosa. O NSPT muito baixo pode indicar um aterro mal compactado ou um solo suscetível à erosão devido à sua constituição principalmente arenosa. Então, com base com a sondagem SPT, identificou-se solos suscetíveis a variações no tenor de umidade, podendo colapsar ou amolecer quando umedecidos ou, na pior das hipóteses, solos que podiam sofrer erosão interna. Aqui temos algumas fotos mostrando o interior da galeria. O trecho construindo elas sofreu recalques significativos. O solo do aterro aflorou no interior da galeria e surgiram vazios no corpo do aterro acima. As aberturas aqui provocaram a queda do material dentro da galeria, que durante eventos de chuva e de cheia era lavado e transportado. Havia então um grande acúmulo de sedimentos no interior da galeria de passagem de gado, carreamento de finos, piping associado à falta de capacidade de escoamento do sistema de drenagem. Basicamente, o aterro era um queijo suíço e por isso, na superfície da rodovia, apareciam recalques e deformações e buracos. E a solução, neste caso, foi o geoenrijecimento entrando por dentro da galeria, sem interditar a pista. A rodovia era uma rodovia importante e não era possível simplesmente interditá-la parando o trânsito para executar os trabalhos. Então a gente decidiu interditar apenas o acostamento, posicionando ali os nossos equipamentos. Executamos então os trabalhos por dentro da galeria, furando o revestimento, geoenrijecendo o solo ao redor dessa galeria, que era a região mais afetada pela erosão interna. A intervenção foi feita em duas fases. Na primeira fase, trabalhou-se com permeation grouting para preencher os vazios no solo. E, na segunda fase, trabalhou-se com CPR grouting para recompactar o aterro, promovendo-se um grau de compactação adequado, eliminando compressibilidade e recalques futuros. Na foto, é possível observar nossos colaboradores trabalhando no espaço confinado. Eles estão
que com a tubulação inserida num furo no elemento pré-moldado, estão controlando a pressão e o volume de geogrout introduzido, e outra equipe na superfície está monitorando com laser, nível óptico laser, ou movimentações na superfície, controlando o macaqueamento da rodovia. Claro, o problema neste caso foi a água, por isso foi necessário sucessivamente realizar obras de drenagem superficial e profunda, corrigindo o desnivelamento da galeria e finalizando tudo com obras de impermeabilização. Bom, então recapitulando, quais são as patologias em rodovias existentes que vimos hoje? O primeiro caso de obra, relativo a recalques, se deu por compressibilidade do solo mole de fundação. Por quê? O aterro construído sobre esse solo mole recalca devido à compressibilidade, e nesse caso você precisa de uma solução para geoenrijecer o solo mole, que não seja superficial. Não é suficiente trabalhar de forma superficial. É necessário trabalhar em profundidade, abaixo do aterro, é ali onde o solo é compressível, certo? O segundo problema foi uma ruptura. A ruptura se dá por colapso, basicamente. Ou seja, o aterro sofre um recalque abrupto expressivo, cria-se uma fenda de tração, um plano de ruptura, o aterro sofre uma rotação e observado um pequeno levantamento lateralmente. Isso está escrito em todos os livros de mecânica dos solos. E um problema mais complexo é a erosão interna. Nosso último caso abordou uma galeria de drenagem construída em elementos pré-moldados que sofreram recalques significativos e acabaram ficando desalinhados. Então houve vazamento de água, e esse vazamento ocorreu justamente onde a galeria abriu, e durante a época de chuva, essa água molhando o material ao redor provocava o amolecimento deste material ou até o colapso deste solo poroso. E somando-se também o carreamento de finos do aterro, que era lavado, esse aterro era lavado pela água que passava por dentro da galeria. Os sedimentos depositados nessa galeria levaram à obstrução do sistema de drenagem, além do fato do aterro apresentar cavidades e vazios que se manifestaram na superfície posteriormente na forma de recalques e buracos. E com isso encerramos o webcast de hoje. Muito obrigado a todos. Podem mandar um e-mail para atendimento@engegrout.com.br para tirarem suas dúvidas. Resolveremos seu problema e até o próximo webcast. Obrigado.